viagens longas. Viagens longas a gente tem basicamente duas opções de lidar, né? Ou é o que a gente falou no início. Ah, vocês precisam ir do ponto A ao ponto B? Beleza, passou 5 dias, vocês chegaram lá. Não quero ter trabalho com isso, não quero narrar 4 horas de moita, né? Não quero fazer nenhum tipo de descrição, nem nada. É uma viagem tranquila, uma viagem sem eventos, chegou do ponto A ao ponto B. A outra opção é a viagem é a aventura. E aí a gente volta até o que o Marcelo falou sobre o arco de Forja da Manhã. A viagem é a aventura. Tudo se desenrola durante a viagem. E isso pode ser em qualquer meio de transporte. Pode ser uma viagem de navio, onde toda a aventura acontece dentro do navio. O navio é o cenário, então as coisas acontecem ali ou ao redor dele. Pode ser uma viagem a carroça mesmo, e aí vai ter toda a parte de encontros que acontecem durante a viagem, às vezes até uma microgestão ali de recursos, que tanto de coisa que vocês estão carregando, que tanto disso, que tanto daquilo, precisa fazer algum tipo de avaliação desse tipo de coisa que estão sendo carregados. Ou, igual foi na Forja da Manhã, uma viagem de trem, uma viagem aérea, em que o meio de transporte é o cenário de aventura. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de sessão, onde muitas vezes a pessoa vai estar limitada ao local onde ela está. Se você está numa viagem que é num barco, o cenário é aquilo, cara. Não tem para onde a pessoa ir. Ela tá, não, em vez de ir para cabine A, eu vou para outra cidade. Tipo, não tem outra cidade para você ir. Ah, não, eu vou desviar o caminho. Normalmente não tem caminho para você ir. Você só tem um ponto A, ponto B. Não tem muito o que enfeitar ali. Então, pode ser, sim, pode existir boas aventuras. O arco do trem da Forja da Manhã foi um arco muito legal, porque teve todas as dificuldades que a gente teve de locomoção dentro da parte interna do trem, porque aí tinha cabines diferentes com pessoas diferentes, classes sociais diferentes, e dificuldades entre passar de uma cabine para outra, porque é, era de interesse de quem estava obstruindo nossa passagem, trancar uma porta, ou impedir que a gente passasse, ou tinha explosivos ali, e aí a gente precisava passar por fora, e aí tinha toda a dificuldade também de você se locomover do lado de fora, porque aí tem toda uma outra dinâmica que você tá num ambiente externo com vento na cara, aí você começa a levar questões físicas pra mesa, tipo, tá levando um vento na cara, o trem tá se locomovendo a X quilômetros por hora. Inclusive, a gente tinha levado em consideração distância de salto num trem em movimento, porque aí tinha uma dificuldade maior nesse salto, porque se você estivesse saltando na direção em que o trem está se movimentando, você precisaria ter um impulso a mais do que você teria na outra direção ou se ele tivesse parado. Então tem uma série de dificuldades, de obstáculos que você como mestre pode colocar, e aí você pode usar também sua criatividade a respeito disso para acrescentar ali dificuldades, obstáculos para o seu grupo, até pensando novamente em várias vezes que a gente falou que se você tem um personagem, ele é acrobata e ele talvez tenha vantagens e se performe melhor em cenas de pulo, de acrobacia, talvez seja legal você colocar alguns desafios de acrobacia para ele brilhar nesse momento. Mesma coisa, tipo, tem um ladinho e ele precisa arrombar portas. Tranca uma porta que passa de um vagão para o outro, para ele poder. Enfim, várias opções que você tem de fazer seus personagens se destacarem nas suas perícias dentro de um ambiente enclausurado, que seria um ambiente de um trem. Então, isso, novamente, vale para navio, vale para carroça, vale para o que for. Então, eu acho que tem um espaço muito bom para viagens longas se tornarem grandes aventuras, tão boas quanto aventuras de exploração de masmorra, aventuras em que se passam urbanas ou dentro de uma floresta. Então, o cenário viagem longa é um bom cenário também para se explorar aventuras. A gente vai falar em detalhe de outros veículos, eu vou mencionar especificamente naquele ponto, mas eu acho que esse é o ponto que eu queria mencionar nesse tópico, que é o que o Luiz falou. Existem veículos que realizam viagens longas em condições específicas que estimulam você a ter aventuras desse gênero, entende? E aí a gente pode extrapolar, a gente não precisa ficar falando de medieval.
Snowpiercer é basicamente uma história inteira em um veículo num cenário pós-apocalíptico. Battlestar Galactica é uma história em que o veículo importa, o veículo É personagem, né? É personagem. É princípio, meio e fim do lore. Tudo que acontece está relacionado ao veículo. Star Trek, o veículo é onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Então, assim, quanto mais longa a viagem for, mais fácil é de você ter uma campanha que talvez aconteça, se não totalmente em um veículo, esteja muito relacionada. A próxima campanha de D&D que eu estou planejando é uma aventura de navegação. Eu acredito que as pessoas vão passar muito tempo dentro do navio, porque eles vão viajar num arquipélago. Então, assim, eles vão passar muito tempo. Todas as aventuras, todas as interações vão acontecer no navio? Certamente não. Mas o navio é um fator relevante. Se eles perdem o navio, se o navio é atacado, se o navio afunda, se o navio encalha, se eles têm que viajar por uma grande distância, eles não têm mantimentos, o que eles vão fazer? Então, assim, todos estes fatores de planejamento são importantes. São importantes numa viagem longa, e dependendo da viagem longa, você vai levar em conta o veículo que está acontecendo. E isso vai afetar uma série de elementos dentro da sua aventura. Se o seu veículo, como eu falei, se você está viajando se a sua viagem é o Expresso Oriente, se a sua aventura é no Expresso Oriente, você está fazendo uma viagem que para pouquíssimo do canto da Europa para o meio da Ásia. Você vai parar muito menos do que você pararia, mas você claramente pode fazer uma história ambientada nesse cenário e você vai utilizar nos pontos de parada, se você quiser. Isso. Mas o veículo não deixa de importar. Desde que você saiba cuidar do seu bigode. Né? Exatamente. Pra quem entende a referência. Se você não entende, você tá errado. Tá errado. Se você não entendeu a referência, você vai deixar aí nos comentários, tá? Para de ver isso aqui e vai ler um livro. Então pode assistir um filme, tem filme também sobre isso. Cara, viagem longa é sempre um problema. E você sabe por que é o problema? Porque os mestres não planejam isso. Eles não planejam o que vai acontecer. Igual o Jesus falou, Baal falou, você pode usar a viagem como a aventura. E geralmente o que o pessoal considera é que a viagem é um travamento da história. Por quê? Porque vai fazer os jogadores perderem tempo. É assim que funciona. A gente já falou vários papos de mestre, já falou várias situações que o que cria dificuldade para o RPG, o que cria dificuldade para o RPG medieval principalmente e para histórias de terror é que o personagem tem que ter limitações de mobilidade e de comunicação. São as duas coisas que travam a história: mobilidade e comunicação. Por quê? Nós descobrimos que o traidor do rei é o conselheiro mago, aquele mago que veste roupas pretas, que fica pelos cantos, ele é curvado, fala estranho, fica cochichando com pessoas desconhecidas e tem um riso sinistro. Nós temos que avisar o rei. Aí você tem que cruzar o reino até você chegar lá, meu amigo. Então, não, peraí, eu tenho um celular. Alô, rei? Pois é. Dá uma olhada aí no seu... Entendeu? Então, quando você faz uma viagem longa, a maioria dos mestres usa isso como tempo. Você está tirando tempo do grupo. Eles não vão conseguir chegar a tempo para fazer coisas. E com isso, você cria problemática. Se você utilizar a viagem como um elemento de cenário, para apresentar elementos de cenário, para apresentar a trama, para apresentar a aventura, aí você ganha. Na sessão de ontem presencial que eu fiz, eles foram enfrentar um espírito da floresta. Era tipo um louva-a-Deus de 6 metros de comprimento e 6 metros de altura. E durante a viagem, eles não estavam descobrindo o caminho. No sistema tem essa parte do cenário, tá? O clérigo foi pro canto e falou assim: se tiver uns espíritos da floresta aí, puder vir ajudar, a gente gosta, viu? A gente acha... E veio esse. Só que quando ele tava tratando lá com o clérigo, meio que pra ele ajudar a guiar a galera, o ladino resolveu aparecer de uma vez, que ele tava lá escondido prestando atenção. Ele assustou o espírito e depois o espírito veio. E isso daí já gera um desencadear. Por quê? Porque eles não têm mais uma viagem em paz. E isso acaba gerando uma continuidade de aventura. Você tem um personagem importante que tem interesses, que pode atuar a favor ou contra os personagens que estão se deslocando, e o processo de descoberta do local já é o processo de aventura. Eles têm que achar o caminho, e agora eles têm um predador
feroz atrás deles. E aí a gente monta a história. Então, pode falar. Tem um fato. Não, é só porque eu ia lembrar, para quem acha que viagem, que esse não é um aspecto tão relevante, eu gostaria de lembrar que uma das principais críticas que as pessoas faziam à última temporada de Game of Thrones, da série, foi justamente de que as distâncias existentes em Westeros acabaram. E você não pode ignorar isso se uma parte considerável de todo o lore que você criou até então era de as coisas são longes, no plural. Tá certo. Isso é uma prova que Marcelo leva as leis gramaticais ao pé da risca. Por quê? Porque se é mais de um longe, é longes. Exatamente. As coisas são longes, as coisas são distantes, as coisas são complicadas. O tempo que você leva para fazer uma viagem importa. E você estabeleceu isso ao longo de várias temporadas, de vários livros. Se de repente não faz mais diferença, se de repente a viagem que levava um mês leva 3 dias, isso você está quebrando a coerência do cenário que você criou. Sem uma justificativa plausível. Ah, mas ela veio de dragão. Mas veio todo mundo no dragão? Não foi. Teve gente que estava de barco. E a viagem de barco era longa. E aí você está usando isso para uma conveniência de roteiro. É uma bosta. Então, assim, entenda que quando você incluir elementos de viagem no seu cenário, os veículos, o tempo que os veículos levam para fazer essas viagens também precisa importar. E você tem que manter uma coerência em relação a isso. Entende? Eu pesquisei, eu lembro quando eu fiz a Forja do Amanhã, eu falei, eu fui pesquisar qual era a velocidade de um trem a vapor do começo dos trens a vapor. 42 km por hora. Aí eu fui lá, peguei o meu mapinha e falei, ok, então a viagem de um trem desse demoraria tanto tempo. Quanto demoraria uma viagem a cavalo? Tanto tempo. Então, quando eu fui falar para os meninos, eu falei, a grande questão desse trem é que ele é capaz de viajar e fazer essa viagem em 1/3 do tempo que você faria a cavalo. E só uma curiosidade, os trens chegavam a 42 km por hora mais ou menos, só que eles eles nunca colocavam essa velocidade, eles nunca passavam entre 30 e 36 km, porque existia uma teoria física e médica que o ser humano não suportaria qualquer velocidade acima de 40 km por hora sem usar o corpo inteiro para se conter. Por exemplo, ele conseguiria isso em cima de um cavalo, porque o corpo inteiro estaria trabalhando para resistir a essa velocidade. Mas num trem sentado, o corpo dele estaria à mercê do deslocamento e ele seria esmagado pela força que a aceleração provoca. E você achando que você anda de bicicleta rápido.